Boa tarde, irmãos. Vamos pregar mais uma palavra agora? Bom, eu resolvi pregar essa palavra agora porque algumas pessoas enviaram comentários pra gente falando a seguinte questão. Irmão, se eu não frequentar uma igreja, então eu não vou poder ser batizado. Algumas pessoas disseram, irmão, se eu não frequentar uma igreja, eu não vou ser salvo. Eu preciso para uma igreja para ser batizado? Eu preciso de uma igreja para que eu seja salvo? Queridos, o motivo pelo qual eu estou aqui de pé é porque eu sou um atalaia de Deus. O que é um atalaia de Deus? A palavra de Deus ensina que um atalaia de Deus é aquele homem que fica nas torres vigiando a presença dos inimigos. Ele está no alto das torres vigiando aquilo que está errado, a aproximação do inimigo. Então perceba que a função do atalaia é ele defender o seu reino. É defender aquilo que Deus confiou a ele. Deus confiou em mim para que eu pregasse o evangelho a vocês. A prova disso são as minhas palavras, que são bíblicas, isentas de interesses pessoais. Se eu pedir algum centavo para algum de vocês, eu quero que vocês deem print e coloquem aí na página. Porque eu nunca pedi um centavo de vocês. A única coisa que eu peço para vocês é que vocês leiam a Bíblia, arrependam-se dos seus pecados, para que o poder de Deus possa ser manifestado em suas vidas. Porque, querido, às vezes eu fico assim, poxa, eu já preguei 3 palavras hoje, eu fiquei 40 minutos pregando cada uma. Peguei 3 ou 4. E a minha cabeça às vezes fica doendo, minha garganta dói, mas eu fico assim, eu não posso me calar. Porque tem alma que está precisando de resposta. E para isso servem os atalaias de Deus. Para tirar todas as dúvidas daqueles que apresentam alguma dúvida. E essa irmã, ela disse isso pra gente, uma irmã religiosa. E eu tenho certeza que Deus tocará o coração dela agora por meio dessa palavra. E ela entenderá que nós não precisamos ir para a igreja para ser salvos. E que nós não precisamos ir para a igreja para ser batizados. E que nós não precisamos ter uma vida no altar. Nós não precisamos de nenhum pastor. Nós só precisamos da graça de Deus. E como receber a graça de Deus? Bom, a graça de Deus, ela entra em nossas vidas a partir do momento que a gente se arrepende dos nossos pecados. Então a gente estudou hoje cedo em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 ao versículo 22, que nós temos que nos arrepender verdadeiramente de nossos pecados, nos converter de nossos caminhos errados, nos humilhar diante das potentes mãos de Deus, para que o Senhor nos exalte no seu devido tempo. E isso só vem na vida de quem está disposto a guardar os mandamentos de Deus e a guardar os estatutos de Deus. O mistério de Deus é com os retos de coração. A palavra de Deus ensina isso. Não há a menor possibilidade de eu pregar numa igreja evangélica, porque eu certamente seria odiado e seria expulso de lá. Porque a palavra de Deus ensina que o Cristo pregado dentro das sinagogas, ele causa repulsão nos líderes religiosos e nos religiosos. Porque nós sabemos que a religião é uma grande mentira. Ela enche você de mentiras, como essa irmã. Essa irmã, ela trouxe uma dúvida que é fruto de uma religião. A religião diz que você tem que seguir uma Bíblia, que você tem que seguir uma igreja, que você precisa de um pastor. Não adianta. Não adianta. Todas as igrejas dirão a mesma coisa. Você precisa ter uma vida no altar. Você precisa dar dízimos e ofertas. Você precisa do pastor, porque o pastor é o anjo da igreja. Gente, tudo isso é mentira. Você não precisa disso para ser salvo. E eu vou te mostrar na palavra de Deus que o ser humano ele não tem poder sobre isso. A única coisa que você tem que fazer é orar a Deus e ler a palavra de Deus para que o Senhor conceda a graça para você. A graça da salvação. Porque está escrito na sua palavra que Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E Ele quer que você chegue ao conhecimento da verdade. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Deus não faz acepção de pessoas. Imagina se Deus olhasse para mim. Vou dar um exemplo para você. Eu que estou pregando para você, que estou firme no Evangelho. Imagina se Deus me amasse mais que vocês. Deus seria justo? Vocês acham que eu não cometi os mesmos pecados que vocês? Eu sou miserável. A minha vida era miserável. Mas eu ouvi a palavra de Deus, eu me arrependi nos meus pecados e hoje eu estou aqui de pé.
como uma nova criatura, para poder libertar você. Assim como eu fui liberto, Deus me instituiu um atalaia para que eu pudesse abrir os olhos de vocês para essas coisas que não são de Deus, porque não estão na Bíblia. Então não pensem que eu sou um homem espiritual, não pensem que eu sou um homem superior a vocês na fé, não pensem que Deus me ama mais do que vocês, porque Deus seria injusto de me amar mais que vocês, Deus seria injusto de amar você a mais do que alguém. Deus ama a todos, porém, Ele ama a todos que estão dispostos a se arrepender de seus pecados. Porque a palavra de Deus ensina que o Senhor se afasta da presença daqueles que não guardam seus mandamentos. Se você não está disposto a se arrepender dos seus pecados e a caminhar uma vida verdadeira ao lado de Deus, então eu quero te dizer que o Senhor os odeia. O Salmo 5 ensina isso. Inúmeras são as passagens que Deus chama o homem de maldito. Jeremias 17 é uma delas. Porque maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. Quando você confia naquilo que o seu pastor diz, mas não sabe o que dizem as Escrituras, então se cumpre a profecia de que o povo perece por falta de conhecimento sobre as Escrituras. Mateus, vocês erram por não conhecerem as Escrituras e o poder de Deus. E o poder de Deus, ele é o poder que nos dá autoridade para pisar sobre a cabeça da serpente e do escorpião. Vulgo Satanás. Não há espaço para Satanás em nossas vidas, irmãos, porque nós estamos sob a graça de Deus. Então quero ler uma palavra para você, para te garantir que você não precisa ir para a igreja, você não precisa de pastor. Se o seu pastor disser para você assim, olha, você não está vindo para a igreja, você está desviado, você vai se lembrar dessa palavra que eu vou te pregar agora. Se o seu pastor disser, você sumiu, você não quer mais saber de Deus, então você lembrará que o seu pastor ele quer te aprisionar. Porque você vai saber pela luz da palavra que pela graça você é salvo. E isso não vem de você, isso é dom de Deus. De modo que nenhum homem possa se gloriar. Porque Deus escolheu você para que você possa viver sob a graça dele. Você não precisa de templo. A palavra de Deus ensina que quem vive sobre a lei está sob maldição, ou seja, está longe de Deus. Se você vai para uma igreja atrás de um pastor, achando que Deus está lá dentro, você está sob maldição. Assim ensina a palavra de Deus. Vamos lá, eu quero ler para você essa palavra. Eu vou ler a partir do versículo 4. Versículo 4. Mas Deus, rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, quando ainda estávamos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu a vida com Cristo. Então, olha só, perceba que quem está no pecado está morto. Se você não está no pecado, então você é uma nova criatura. Mas se você está no pecado, você precisa primeiro se arrepender dos seus pecados para que a graça de Deus desça sobre você. Porque Jesus disse que de modo algum lançará fora aquele que vem até a Ele. Então perceba que se você está no pecado, Deus não te acusa. Deus te chama ao arrependimento para que você seja batizado agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos lá. Deus nos deu a vida com Cristo. É por graça que fostes salvos. E Ele nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez sentar nos céus, em virtude da nossa união com Cristo Jesus. Assim, por sua bondade para conosco no Cristo Jesus, Deus quis mostrar nos séculos futuros a incomparável riqueza de sua graça. Querido, olha que maravilhoso, ó. Versículo 8. É pela graça que vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, isso é dom de Deus. Isso não vem de obras, isso não vem de modo de que ninguém pode se gloriar, pois foi Deus que nos fez, criando-nos no Cristo Jesus, em vista de boas obras que preparou para que nós as pratiquemos de antemão. Então perceba que o Senhor Jesus ele nos preparou para que nós pratiquemos as obras de Deus. Queridos, olha que maravilha. Não precisa ir à igreja. Deus diz que pela graça, é de graça. A graça é o que? É um favor não merecido. Quando as pessoas iam sair, falavam que vamos porque é de graça. Ou seja, vamos porque você vai conseguir entrar e não vai pagar nada. Não é assim, querido? Então perceba que de graça vocês são salvos.
mas mediante a fé. É necessário crer no Evangelho. É necessário crer que você não precisa de pastor. É necessário crer que você não precisa de igreja. Porque se você diz que crê, mas frequenta uma igreja e tem um pastor, então você não crê. Porque a palavra de Deus ensina que pela graça nós somos salvos mediante a nossa fé. E a Bíblia ensina que nós não temos que ir para templos feitos por mãos humanas. A Bíblia ensina que nós temos um só pastor, que é Cristo Jesus, e um só rebanho, que são aqueles que o seguem. E isso não vem de nós. Isso é dom de Deus para a sua vida. Isso não vem de obras, de modo que ninguém pode gloriar-se. Não adianta você dizer que você é dizimista. Isso não vem de obras. Ah, eu vou dar dízimo, senão não vou ser salvo. Mentira! Tem que dar oferta, senão Deus não vai me ajudar. Mentira! Isso não vem de obras, de modo que ninguém pode gloriar-se. Efésios, capítulo 2, versículo 9. Isso não vem de obras, de modo que ninguém pode gloriar-se. Perceba que não adianta você ser dizimista. Não adianta você ir para a igreja dizendo que você vai para a igreja porque você vai ser salvo, porque a sua igreja vai ser salva. Então você começa a entender que os religiosos, eles são grandes mentirosos. São mentirosos que, pela caneta do escriba, como ensina Jeremias, capítulo 8, eles destruíram a lei de Deus, eles perverteram a lei de Deus para tirar proveito de você que não conhece as Escrituras. E você que não conhece as Escrituras se cumpre na profecia de Oséias, capítulo 4. Sem entendimento, meu povo caminha para a desgraça. O meu povo sofre por falta de conhecimento sobre a Bíblia. Mateus ensina: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então perceba que tem gente indo para a igreja achando que vai ser salvo por causa disso. E aí Deus vem aqui e diz: é pela graça que você foi salvo, mediante a fé. E isso não vem de você, isso é dom de Deus. E aí o dizimista diz que vai ajudar a Deus porque tem que devolver dinheiro a Deus. E aí você abre no livro de Atos, capítulo 17, versículo 25, você vê que Deus não pode ser servido por mãos humanas. E aí você abre aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 9, você vê que a salvação não vem de obras, de modo que ninguém pode se gloriar. Então perceba que esses religiosos, eles são servos de Satanás disfarçados de ministros da justiça. 2 Coríntios, capítulo 11, ensina isso. São pessoas que ficam tentando convencer você a ser dizimista, tentando prender você dentro do templo para que você seja salvo. E eles ainda falam assim, ó, porque o mundo lá fora está assim, porque o mundo lá fora, como se você estivesse ali dentro e estivesse salvo. Então nós vimos na palavra da manhã, que Jeremias capítulo 7, que as pessoas dizem que ali é o templo de Deus, mas não é ali. Lucas 17 ensina que o reino de Deus não está aqui nem acolá. O reino de Deus está dentro de vocês. 1 Coríntios capítulo 3, vós não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus e que Deus habita em vós? Deus não está na sua igreja. Perceba o quanto de Bíblia eu estou te pregando. Eu sei que você está chocado. Você deve estar pensando, nossa, esse cara realmente é um cara de Deus, porque tudo que esse cara fala é bíblico. E de fato eu sou um homem de Deus para pegar a Bíblia para você. Porque aqui não tem o meu rosto, aqui só tem as minhas palavras. Aqui eu não tenho interesse em aparecer para você. O meu interesse é no seu coração, é na sua alma. Sinta arder o seu coração, sinta arder a sua alma pela palavra de Deus e conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. Toda vez que alguém te pedir dinheiro, você vai falar assim, não, eu não vou ser dizimista, por quê? Porque dízimo não é dinheiro. Deuteronômio capítulo 14. Além disso está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 9, que não adianta eu ser dizimista se a minha salvação ela não vem da obra, para que ninguém se glorie. A minha salvação ela vem pela fé. É pela graça. É de graça, é um favor que Deus dá pra gente. Aí essa irmã disse que nós não precisamos ir para a igreja para se batizar, nós não precisamos ir para a igreja para ser salvos. De modo algum. De modo algum. Não deixem que pervertam o evangelho. A palavra de Deus ensina que se os seus olhos forem luz, o seu corpo será luz, mas se os seus olhos forem trevas, o seu corpo será tenebroso. Perceba que Jesus é a luz do mundo. Quem caminha com ele não anda em trevas. Ele é a palavra de Deus. O que eu tenho para você é a palavra de Deus. Se você coloca as trevas em seus olhos, ou seja, se você vai para uma igreja, para um templo, ouvir um pastor, que não é Cristo, então o seu corpo todo estará em trevas. Lembre-se, queridos, é pela graça que fostes salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, isso é dom de Deus.
Isso não vem de obras, de modo que ninguém pode gloriar-se. Muitos são os espíritas que dizem que Chico Xavier fez grandes obras. Ah, mas Chico Xavier fez mais obras do que os cristãos? Porque querido, Chico Xavier é o quê? A palavra de Deus ensina que só há um mediador entre Deus e os homens, e ele é Jesus Cristo. Atos 4 ensina que não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos senão o nome de Jesus. João 14,6 ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus a não ser por ele. Efésios 2,8 ensina que é pela graça que nós somos salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus. Isso não vem de obras, de modo que ninguém pode gloriar-se. A palavra de Deus ensina no livro de Tiago ainda que a fé sem obras é morta, e as obras sem fé é morta. A palavra de Deus ensina no livro de João que aquele que ama Jesus Cristo deve andar como ele andou, deve carregar sua cruz e segui-lo de perto, guardando seus mandamentos. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, ensina que o resumo de tudo é: guarde os meus mandamentos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que tocou muitos corações com essa palavra nessa manhã. Senhor, obrigado pela oportunidade. Que o Senhor faça que os meus irmãos entenderem que ainda que eles tenham entendido tudo isso, sem amor, eles nada seriam. Porque de nada adianta você entender o Evangelho se você não tem um amor cristão no seu coração, o amor para se doar, para ajudar o pobre, para ajudar o necessitado. Porque o amor quebra todo tipo de egoísmo, todo tipo de ira, todo tipo de inveja. O amor não se envaidece, não deixa a soberba tomar conta de si. O amor é Deus. E quem entre vocês pode sentir o amor de Deus? Eu peço ao Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, desça teu amor sobre esses corações e aniquila todas as obras do inferno. Senhor, vai quebrando todo o laço do maligno dentro desse coração, toda dureza de coração, todo espírito de soberba, toda vaidade. Sejam quebrados agora pelo poder da sua libertação, pelo poder do sangue de Jesus. Lave cada uma dessas cabeças que estão ouvindo, Senhor, essa palavra nesse momento. Lava-os, Senhor, lava-os com o seu sangue, para que eles possam ser novas criaturas e verdadeiramente glorificar o teu nome. É o que eu peço com fé pelo nome de Jesus. Satanás, pegue suas mentiras, pegue suas ladainhas, pegue suas artimanhas e saia dessa casa, dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. É o que eu peço pelo poder do nome de Jesus. Senhor, envia teus anjos nessas casas que estão ouvindo essa mensagem agora. Desfaça todas as obras do inferno. Glorifique essa casa, Senhor. Salpique o seu sangue sobre toda essa casa, sobre todos esses corações, e os faça entender a necessidade de estar firmes, ouvindo a sua palavra, praticando o Evangelho. Porque é isso que afasta Satanás de nossas vidas, e é isso que nos faz herdar a salvação do reino de Deus. Ainda que estejamos aqui, somos cidadãos celestiais, peregrinos, que caminham com dificuldades, mas guardando a esperança de que um dia tudo isso será revertido, e será revertido por toda a eternidade, porque maior será a glória da segunda casa do que a glória dessa casa. E eu confio com todo o meu coração. Louvado e agradecido seja o teu nome. Tenham uma boa tarde, meus irmãos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube. Nós temos um canal chamado Jesus Não Mente, onde nós estamos disponibilizando centenas de pregações para que vocês possam sempre ter uma palavra de Deus tocando seu coração. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.